Pode deixar assim, Pode? Quem se conecta, cresce. O poder das redes femininas no empreendedorismo. Eu estou aqui hoje com a Patrícia Freitas, cofundadora da Azo Beauty e vice-presidente do SEMEC, a Maria Nunes, CEO da Rainha das Etiquetas e presidente do SEMEC, Angélica Miguel, CEO da MA Work Center e mentora. Então, um pouco da história, né, como o empreendedorismo ele pode fortalecer aí a história e se conectar com o propósito de fortalecer mulheres. Boa noite. Prazer estar aqui na Pado Negócios, contando um pouquinho da nossa história no empreendedorismo. A minha história começa no cuidar, né? Eu sou da área da saúde, sou fisioterapeuta e enfermeira, especializada em pós-operatório de cirurgia plástica, né? Cirurgias estéticas e reparadoras. E durante muitos anos eu fui muito focada na parte técnica. Eu queria trabalhar com atendimento de excelência, trazer o melhor. Estudei muito, me foquei muito para isso. E num determinado momento eu quis crescer, né? E quando eu decidi fazer isso, eu fui para montar o meu consultório e eu vi que eu precisava de muito mais do que só técnica, né? E aí a gente começa, né, essa história no empreendedorismo. Acho que todas nós, né, no determinado momento que decide empreender, a gente descobre as glórias, mas também as dificuldades, né, que estão envolvidas com o empreendedorismo. A gente fala muito que empreender não precisa ser solitário, mas no início até a gente entender esse caminho, ele é muito solitário. E aí eu comecei a me deparar, né, com todas essas situações, e aí eu fui me capacitar, fui estudar, e dentro de uma necessidade que era minha, surgiu a Azo Beauty. A Azo Beauty nasce, né, dentro de uma necessidade minha, pessoal, onde a gente desenvolve também essa startup e aí sim a gente consegue também impactar outras mulheres, né, com esse propósito aí do desenvolvimento. E junto com isso veio o SEMEC, né, Maria, sim, que também a gente desenvolve esse trabalho no empreendedorismo feminino em Campos do Goytacazes. E você, Maria, como se encontrou também neste caminho? O que te motivou, né, a entrar para este mundo? Obrigada. Boa noite a todas, estar aqui com vocês, tá? Então, para mim o empreendedorismo foi algo assim bem diferente porque eu venho da área técnica. A minha formação, eu sou professora e química, então meu mundo foi offshore, né? Então eu embarcava e em um determinado momento. Que bacana! É difícil a gente ver assim, mais difícil ver as mulheres, né, nessa questão aí do embarque e tal, mas não é tão comum. Né? Não é tão comum. Então, assim, era um universo muito masculino, né? E aí, assim, eu sempre tive o empreendedorismo me tocando, né? Desde muito nova. No sangue, exatamente. Eu sempre quis ser muito independente, né? Essa questão de ser independente. Então eu vendia revistas, aquelas coisas de revista. Minha avó fazia artesanato, então eu sempre queria vender algo. Então para mim aquilo já era um empreendedorismo ali, mesmo trabalhando, né? Eu sempre tinha esse plano B, vamos dizer assim. E aí embarcando nesse mundo offshore, masculino e tudo mais, e chegou um determinado momento que eu tive a oportunidade de conhecer era o rei das etiquetas, não era a rainha das etiquetas. Quando eu conheci e tive a oportunidade, uma amiga minha que era proprietária, né? E aí ela falou assim, eu estou passando a empresa, mas eu queria uma pessoa responsável que desse continuidade, porque é uma empresa consolidada, com mais de 20 anos no mercado. Aí eu falei assim, me conte um pouco mais e tal, a gente uma conversa, como aqui. E ela foi me contando e aquilo foi me encantando. E eu falei assim, eu acho que isso dá para mim. E aí foi em setembro, em janeiro, comprei a empresa, né? Então, assim, comprei o Rei das Etiquetas, era papelaria Rei das Etiquetas, e fui dar continuidade. Só que eu não sabia, né, do desafio que viria, isso foi em 2020, janeiro de 2020, que veio o meu maior desafio, a pandemia, né? O desafio para todos, né? E aí, nesse período, foi um período, assim, que foi difícil, mas também foi um divisor de águas, onde eu pude estudar, buscar conhecimento e entender que eu não queria mais que o Rei das Etiquetas fosse papelaria
e que eu queria que ele se desenvolvesse sendo fabricante, desse um passo a mais, fosse independente, não terceirizasse mais suas etiquetas. E aí eu comecei a ser indústria, passei a ser indústria, porque a partir do momento que eu fabrico, eu trabalho com maquinário e a minha experiência offshore me ajudou muito, a minha parte técnica me ajudou muito nessa parte. Sendo que a parte empreendedora que me fez... Falando mais alto. Né? Exatamente. E aí eu falei assim, tá, eu sei a parte técnica, eu tô entendendo esse universo, mas eu preciso buscar mais. E aí foi onde eu fui buscar conexões, networking. E aí a minha vida começou a dar outro caminho, né? Assim, a ter essas conexões com outras pessoas. Veio o SEMEC, né? Eu conheci, me associei, participei do Conselho do Jovem primeiro. Eu primeiro fui para o Conselho Jovem, na Associação Comercial. E aí o meu presidente falou assim, olha, eu vou te tirar. Ele brincava comigo, vou te tirar daí. Eu vou te tirar. Gente, por que ele vai me tirar? Não, vou te tirar daí, vou botar você no Conselho da Mulher. Tá. Aí ele me apresentou o SEMEC. E é onde eu tive a grande oportunidade de conhecer essa mulher maravilhosa que está aqui ao lado, a Patrícia. Juntinho, né? E aí tudo começou, né? E o SEMEC esse mês está fazendo um ano. Um ano. Morando um ano. De muito trabalho, mas também de muitas conquistas que não são nossas, são de todas as mulheres que estão conectadas com a gente. Né? E um fato bem interessante também, que essa minha mudança para a indústria me deu uma outra oportunidade, que foi uma conexão com a Firjan. Que a Firjan, ela eu comecei a me ter um destaque através também do SEMEC, e eu fui convidada para ser presidente do Sindicato Gráfico das Indústrias de Campos. Então, também sou presidente do Sindicato Gráfico das Indústrias do Norte Fluminense. Maravilha, que maravilha. E Angélica, quando que você falou assim, eu vou empreender? Arrepiante as histórias aqui, hein, Lu? É arrepiante. Quando ela falou 2020... nossa, na hora que eu falei, eu costumo dizer que quem passou por essa pandemia, costumo falar lá na rádio, tem a casca grossa, porque não é qualquer coisa que derruba, não. Né? A gente viveu coisas e sobreviveu a coisas que muitas pessoas realmente têm que ter. Não só um aporte emocional, espiritual, a gente tem que usar de todo o aparato do ser humano para poder encarar uma situação extrema dessa e ficar bem. O importante é ir à frente igual vocês foram. É isso, Angélica? E eu falo mais. Eu ainda acrescento no seu aí. Passar pela pandemia empreendendo e literalmente começando o seu ramo empreender. Realmente, ela estava começando. Então, assim, eu fiquei arrepiada com a história de vocês. Acho que, assim, conheci essa história do SEMEC agora, através da Patrícia, quando veio para cá, para o Pada Negócios, né, trazendo a Zobeauty. E, assim, já estou encantada. Eu acho que, assim, vocês tinham que estar fazendo isso em todas as cidades, porque é o que a Patrícia falou no início, né? Eu trabalho hoje como mentora, mas eu comecei há 18 anos atrás no mundo da beleza. Na verdade, eu sou advogada, formada, tenho pós-graduação, mas eu comecei a me encantar pelo mundo da beleza, por gostar, e aí fui me profissionalizando. E também acho que tenho no sangue essa questão do empreender, porque eu acho que, assim, o empreender, a gente se organiza. Que a gente já chegou a ter essa conversa de organização também, né, Patrícia? Tem outra coisa que a gente aprende muito no caminho, né? A gente aprende muito. E a gente estava falando sobre isso ontem, né? Que o importante é você aprender com os erros e ver como você pode melhorar lá na frente. Porque errar, nós vamos errar. Agora, o importante é nós estarmos abertos para aprender e como que a gente vai se posicionar a partir disso aí. Porque é um aprendizado constante, como a gente vai se readaptar à situação. Então, assim, no meu caso, o empreender na beleza veio muito leve, porque eu gostava da beleza, eu tinha uma amiga minha que sempre lidou com a beleza e que me abraçou naquele primeiro momento, e aí eu comecei a me profissionalizar, só que há 18 anos atrás, praticamente, não tinha essa oferta tão grande de curso, profissionalização, sim, né? A gente não tinha essa questão de YouTube. A gente não tinha essa questão de me passa um vídeo no WhatsApp.
Não tinha. Era tudo presencial. E presencial numa cidade de interior É muito difícil. é muito complicado. E quando você quer abrir caminho, você começa nas cidades grandes, vai para os grandes centros, e aí depois eu comecei a querer expandir para fora do país, porque eu queria inovar, eu queria trazer uma inovação. Então, assim, eu te confesso que no ramo do empreender, o meu início foi leve, mas eu entendi que eu precisaria desbravar muita coisa. E graças a Deus, né, com a ajuda do meu marido, da minha mãe, que são essa rede de apoio minha aqui, a gente conseguiu dar continuidade, assim, de uma forma muito determinada, mas de uma forma que a gente estava construindo os pilares. E aí, hoje, eu não atendo mais público, né, eu não atendo presencial. Hoje eu faço o treinamento de mentores, de profissionais que já trabalham com beleza e querem avançar o seu nível. E hoje eu trabalho muito especificamente com o visagismo e o mapeamento facial, que é uma análise individual do rosto da mulher, onde a mulher se encontra. Ela não precisa se adequar a padrões e repetir passo a passo de maquiagens que não vai servir para ela. E eu acho que uma coisa que a gente também tem que falar é que a pandemia ela serviu também para abrir novos caminhos. Sim. Onde a gente começou a entender as roupas confortáveis, Sim. né? Sim. O vestuário mudou, o jeito de você se adaptar, o delivery aumentou absurdamente e hoje a gente tem mais facilidade de delivery, essa questão toda. E aí, com certeza, na beleza também, as pessoas tiveram que se adaptar ao uso de uma roupa confortável, não combina com uma maquiagem super elaborada. Exatamente. Né? Então, assim, foi tudo ressignificado. E com essa ressignificação, eu entendi também que tinha um espaço onde as pessoas estavam se enxergando mais, entendendo que a individualização de uma técnica favorece só a pessoa. Não adianta você se frustrar repetindo técnicas que não correspondem com a estrutura facial do seu rosto, que você não vai conseguir. E aí você vai achar que o problema está em você. E eu entendi, comecei a me especializar no visagismo, então hoje eu só faço isso. E acho que, assim, o SEMEC, pelo que eu conheci, ele é uma mãe para as mulheres empreendedoras, porque nunca nós somos só mulheres empreendedoras. Nós temos a nossa casa, a nossa família, algumas cuidam de filhos, outras cuidam de pais, parentes. Então, assim, você ter um conselho desse que vai abraçar a mulher empreendedora. Nós temos nichos que vão desde a saúde até o desenvolvimento da parte tecnológica, a capacitações. Nós vamos contar um pouquinho, né, Maria? Um pouquinho como é que funciona. E o bacana é isso aí que a Patrícia falou, que eu vejo que ela falou que ela tem toda uma parte técnica, a experiência também, e você vê que o amor, aquela paixão foi o que motivou todo mundo. Ela falou, sou advogada, estou no ramo da beleza. Eu também sou do ramo do direito, estou no ramo da comunicação. Porque é mais forte do que a gente. É a missão de vida, não é isso? É uma missão de vida. Empreender é uma missão de vida. Então, a Maria falou sobre as dificuldades e eu continuo perguntando os desafios. Mas os maiores desafios que você enfrentou, né? E como as conexões ajudaram aí nesse processo. Foi um pouco do que eu já disse, né? Que o maior desafio para mim, né, desde que eu comecei a empreender, foi a pandemia, né? Porque foi tudo muito no início para mim. E aí eu fiquei perdida. Imagina você com um negócio recente em mãos, para onde que eu vou? O que que eu faço? Eu fechar as portas? Bateu. Acho que todo mundo passou por esse desespero, né? Foi assim. Exatamente. Não, exatamente. E assim, foi tão desesperador que eu liguei pro dono do imóvel, que era alugado. Falei assim, olha só, eu não vou ter como te pagar mês que vem. Olha só, não vou ter como te pagar mês que vem, porque fechou. Mas você só me dá uma semana que eu tiro tudo. Eu ia botar dentro de casa. O desespero era muito grande, gente. Então, assim, foi... Essa minha atitude marcou. Aí ele falou assim, Maria, calma. Porque ele era uma pessoa que, né, com maior experiência até. E aí Aí eu fiquei, né, assim, meio estatelada. E vamos reorganizar. E aí foi onde eu busquei as conexões. Fui buscar uma mentoria. Aí eu passei a ter um mentor, onde ele foi me orientando,
me orientando toda a parte técnica de administração, de ver os números, exatamente, de analisar número, porque eu não sabia por onde começar. Mas aí, né, foi fluindo e isso foi... E aí eu fui conseguindo tirar a parte boa. Que, por incrível que pareça, eu consegui me desenvolver na pandemia. Eu consegui, né, aumentar minhas vendas, porque eu entendi a mudança, né? Foi o delivery, foi os atendimentos em casa, aí foi o WhatsApp, então a rede social. E aí eu fui trabalhando toda essa parte, porque a minha empresa, ela atende quem não fechou, que é hospital, padaria, farmácia, supermercado, açougue, toda essa parte não parou, mas eu não podia estar aberto. Então era um assim, né? É algo que exatamente. Aí eu fazia uns atendimentos, ficava dentro da loja, separando material, falando com os clientes, aí eu saía com aquele material, ia fazer as minhas entregas, e assim a gente continuou fazendo os atendimentos, depois quando foi liberando as coisas foram melhorando, e aí a gente foi fluindo. E eu consegui, por exemplo, ir a São Paulo. Eu fui a São Paulo ver como é que funcionavam os maquinários, ver essa parte de treinamento, e aí tudo isso foi fluindo, né? Então, assim, esse foi um desafio, mas que me fez crescer. E eu também, quer dizer, eu migrei, né? De só terceirizar, passei a fabricar. Passei a ser fabricante, passei para a parte da indústria e esse desafio me fez crescer. Me fez crescer como empresária, como pessoa, conhecer outras pessoas, poder também auxiliar outras pessoas. Então, foi um desafio. Né? Que a história dela, assim, no meio da pandemia, ela conseguiu se ressignificar e ainda dar um salto. Com um desenvolvimento pessoal e profissional, né? E foi meio que na marra também, né? Porque assim, ou vai tinha ou que vai. ser. Não, tinha zero que ser. escolhas. Zero escolha. Eu falo, tem hora que vai com medo mesmo, vai, né? E o bacana da gente estar aqui conversando sobre isso, partilhando sobre isso, é para as pessoas que estão agora, né, que vão ver essa nossa conversa e de repente estão nesse mesmo barco aí do desespero, do que eu vou fazer? Calma, respira e vai dar jeito. É só ter aquele ímpeto também de buscar as soluções corretas. E não desistir, né, Lu? E não desistir. Não desistir. E buscar uma rede de apoio. Como existe um SEMEC, como existe grupos de network, mentorias. Buscar esses apoios, porque como a Patrícia falou, eu sempre falo também que empreender não precisa ser solitário. Não precisa ser solitário. A gente tem um slogan, né? Que juntas somos mais fortes. Porque é justamente sobre isso que eu ia falar com a Patrícia agora. Sobre as conexões. Que a gente sabe que é necessário ter a conexão, o networking certo. Mas não é qualquer um, é a conexão certa. Né? E como as ferramentas, quais são, né, o networking, como são essas ferramentas de estratégia? Eu sempre digo que network não é só trocar cartão. Né, que as pessoas falam, vamos lá fazer um network, trocar cartão, eu pego seu contato. Gente, olha só, network é relacionamento. Né? Network, quando você fala, vou fazer network, é você, realmente, eu vou trocar o meu cartão com você, que hoje em dia a gente já tem o Smart Card Asa, né, que eu tenho que fazer a propaganda, que é o nosso cartão digital, que é justamente para criar esse relacionamento, mas é para começar, porque a partir dali ele tem que continuar para que essa rede se fortaleça. E aí, quando a gente pensa num desenvolvimento de rede de mulheres, vamos pensar comigo. Eu cresço sozinha, posso crescer, mas juntas nós vamos mais rápido. E a gente expande, né? Então, eu sempre digo uma frase que é o seguinte: eu posso ter todo o conhecimento do mundo, eu posso saber muito da técnica de tudo, mas o network, a conexão, ela me leva mais longe em menos tempo do que todo o meu conhecimento. Não que eu não tenha que ter, eu tenho que ter sim, a minha parte técnica, meu embasamento. Mas se eu me isolar dentro lá do meu consultório, dentro da ASO, lá no meu cantinho, eu vou levar um tempo. Quando eu estou em rede, e eu entendo o poder disso, o impacto que isso tem para mim e para outras mulheres, nossa, a gente vai muito mais longe. Nós vamos fazer um evento amanhã que esgotou. Está esgotada a exposição, sabe por quê? Porque as mulheres entenderam isso, que quando elas estão reunidas e que uma eleva a outra, que uma vai indicando o trabalho da outra, é maravilhoso, porque mesmo que eu trabalhe na mesma área que você,
é diferente. Quem tiver que se conectar comigo, vai se conectar comigo, por identificação. E quem tiver que se conectar com a Angélica, vai se conectar com ela. Mas nós estamos dentro de um ambiente que cresce, é um ambiente inspirador, é um ambiente de desenvolvimento. Então eu falo que o network, ele é só, o trocar cartão, ele é só o começo, né? E a partir dali a gente vai trabalhando isso de uma forma que traga um impacto positivo para todo mundo, que é o que a gente vem fazendo. Bacana demais. Angélica, me conta, quais as estratégias você considera assim, fundamental para o crescimento, né? Uma forma sustentável sem perder a essência, propósito e também a qualidade de vida. Então nós queremos crescer, mas como foi falado aqui, nós temos várias dimensões. A mulher, né? Tem o nosso trabalho, tem a nossa família, tem a nossa própria vida que a gente tem que dar conta. E como que cresce sem perder essa qualidade? Ô Lu, uma coisa assim, eu acho que a gente aprende fazendo. Pegando um gancho no que a Patrícia falou, que eu achei muito interessante essa questão dela falar assim, você tá unida com mulheres que te elevam, eu fico arrepiada porque eu amo esse tipo de assunto. E quando ela falou que o trocar cartão é só o começo, eu diria mais. Eu acho que o trocar o cartão é você chegar na porta. Ele não é abrir a porta. O abrir a porta, gente, eu literalmente fico arrepiada porque eu amo esse assunto, eu amo esse mundo. Porque eu acho assim que as conexões que a gente faz no dia a dia, no network, no mercado que a gente vai e dá um bom dia e começa uma conversa. Está aberto a isso, né? Está aberto e assim, você não consegue dimensionar onde você vai chegar. E hoje, com a internet, eu acho que você consegue chegar muito mais longe. E mais, quando você tem um cartão e você chega na porta, para você abrir a porta, se você tem mulheres que brilham, eu acho que é o seguinte, uma constelação, ela não existe uma estrela sozinha, não é? A estrela de uma não tem que apagar o brilho da outra para brilhar mais. Como a Patrícia falou no início, não às é? vezes as mulheres do mesmo segmento, e as advogadas pessoas, às vezes, sejam, criam, né? Às vezes, um comportamento, se fecham por medo de que a gente concorrência positiva. Talvez seja um medo de ganhar mais. Eu queria só fazer uma observação complementar, uma fala, que eu queria falar sobre que network tem que ser intencional também, né? E não tem problema nenhum nisso, porque estar num ambiente como esse aqui de hoje é um network intencional. Sabe por quê? Porque quando eu venho para cá, eu divulgo a Azobuilt, eu me divulgo enquanto Patrícia, fisioterapeuta, enfermeira, eu divulgo o SEMEC e nós estamos aqui. Aí a Angélica está falando sobre o trabalho dela, a Maria sobre o dela e nós estamos aqui fazendo esse trabalho, sim, com a intenção de impactar outras mulheres positivamente. Então, esse network, ele tem que ser intencional. Então, o tempo todo, isso faz parte desse desenvolvimento profissional que a gente fala, a gente aprende isso. E não tem que ter vergonha nenhuma de falar sobre isso. Network tem que ser intencional e ele abre portas quando ele é feito dessa forma. Exatamente. E eu acho que, assim, voltando à questão do medo, eu acho que, às vezes, algumas mulheres foram condicionadas a entender que para sua estrela brilhar, outras têm que estar apagadas. Mas quando a gente entende num todo, é muito mais fácil a gente ver uma constelação de várias estrelas brilhando e cada uma com o seu potencial, do que a gente olhar lá no cantinho uma estrela única e que muitas vezes a gente não vê. Então eu penso muito isso. Várias estrelas, o brilho é muito maior. Não é? Então você enxerga muito mais, você consegue enxergar esse brilho da constelação de muito mais distante, então muito mais gente vai estar compartilhando. E eu falo muito isso, porque hoje eu tenho um espaço onde a gente tem 17 salas alugadas. E dentro dessas salas, elas são independentes, mas ao mesmo tempo elas se unem. Por quê? É muito melhor que o cliente de uma, se não pode atender naquele dia, vá para outra que está no mesmo local, do que vai para outra e talvez não volte. E elas entenderam isso através de muita conversa. E mesmo assim, tem várias profissionais do mesmo ramo que estão em salas separadas e que conseguem somar. Eu falo, gente, uma coisa que chega, ela não pode chegar para dividir, ela chega para somar. Você tem a oportunidade de se conectar com outras mulheres que estão começando e que precisam desse norte, precisam desse caminho. Você fala assim, olha, você tem a possibilidade de divulgar o seu trabalho, de demonstrar o seu trabalho, e a partir dali isso pode abrir outras portas para você. Mas como que você vai fazer isso? Olha, você tem a oportunidade de fazer assim, assim, e você dá esse caminho, de repente, para aquela pessoa que não sabe nem por onde começar.
Aí aquela pessoa, às vezes, ela tem aquela ideia assim, não, mas para eu ir lá divulgar meu trabalho, tem que me pagar. Eu tenho que ir lá, eu tenho que receber por isso. Só que primeiro a gente gera valor para que depois as pessoas reconheçam o nosso trabalho e aí sim, né, a gente vai criando essas conexões. Então eu falo que essas redes vão abrindo a mente das mulheres também para isso, né? Olha, eu divulgo meu trabalho aqui, eu me conecto com você ali, aí mais na frente vai ter um outro evento que eu vou chamar você porque eu já sei o que você faz, então eu vou te indicar. Então a rede ela vem para isso, para desenvolver e fortalecer e também gerar oportunidades, abrindo outros caminhos para essas mulheres. Então, quanto mais redes hoje, eu penso assim, ó, eu quero me conectar com várias, eu não quero me conectar só em Campo, eu quero me conectar em Pádua, a gente está se conectando no Espírito Santo, porque é sobre isso, a gente vai fortalecendo isso e fazendo com que as mulheres entendam e com isso nós elevamos o nosso trabalho. É sobre isso, é sobre gerar valor, sobre gerar valor. Angélica, como você percebeu? Ela não sabe, mas eu tenho, gente, vou confidenciar para você. Tem um casaco que eu comprei dela, eu tenho uma paixão por ele. Vou fazer uma foto, vou marcar ela. Me marca. Vou fazer. Lindíssimo, maravilhoso, maravilhoso. Na época você estava empreendendo com a loja. Olha só como é que são as coisas, né? Essa amizade perdurou até hoje. Como você percebeu que a expansão do seu negócio poderia, o que nós estamos falando, abrir portas, gerar oportunidade para a sua empresa, para as pessoas? Eu acho que independente do ramo que a gente está, se o empreender está na veia, né, está no sangue, eu acho que independente do serviço que a gente oferece, do ramo que a gente está, o que vai fazer a diferença é exatamente isso que a gente está falando aqui. São as conexões, são as várias vezes que a gente precisa cair, levantar, ter alguém para dar apoio, se ressignificar. E eu acho que a base de tudo é você não ter medo. Se deu errado de um jeito, aprende o que você precisou de aprender, se ressignifica e tenta de outra forma. Eu acho que o maior segredo, independente do ramo, profissão e onde você está, é não desistir. A partir do momento que você desiste, você não tem mais oportunidades. Enquanto você não desiste, você sempre vai ter mais uma oportunidade. Isso aí. Maria, qual o papel do SEMEC no desenvolvimento do empreendedorismo feminino regional? A gente está falando muito do SEMEC, eu estou conhecendo agora o SEMEC, estou adorando essa idealização. Qual o papel dele para as mulheres? Então, o papel do SEMEC é justamente fortalecer o protagonismo feminino, principalmente a mulher empreendedora, que é um conselho da mulher empreendedora e da cultura. É um braço da associação comercial, o qual nós pertencemos, é da ASIC, da Associação das Indústrias... Associação Comercial de Campos. Isso. Da ASIC. Então, ele vem justamente para fortalecer esse protagonismo, porque quando a gente fala em empresa, geralmente a gente vê um lado muito masculino. Ser empresário, né, liderança masculina. E aí o SEMEC ele vem justamente para fortalecer o nosso protagonismo. E o nosso presidente da associação, ele teve essa sacada que muitas mulheres são empreendedoras, muitas mulheres estão liderando. E a gente está criando essa ambiência, Exatamente, a gente está fortalecendo com o SEMEC. Por quê? O SEMEC ele proporciona, juntar essas mulheres, abraçar essas empreendedoras, desde aquelas que estão iniciando, aquelas que estão no outro nível também, para poder compartilhar suas experiências, poder uma apoiar a outra, fazer essas conexões, fazer esse network de troca. Então, a gente consegue fazer capacitações com o SEMEC, nós conseguimos fazer feiras da oportunidade, a gente faz também encontros, a gente participa de viagens através do SEMEC. A gente já teve em São Paulo um encontro nacional do SEMEC, porque o SEMEC ele não é só em Campos, o SEMEC ele existe em mais de 900 SEMECs.
São mais de 900 SEMECs. Nós somos os pioneiros aqui no Norte e Inclusive, vocês Nordeste. podiam criar um aqui, hein? Eu tô pensando nisso. Vocês podiam criar. Olha, vocês duas têm a cara do SEMEC. Tem a Pode cara ser uma do SEMEC. presidente e outra vice-presidente. Ó, estamos aqui, né, Maria? O que vocês Exatamente. precisarem, ó, estamos aqui. Exatamente, porque precisa ter uma pessoa com disposição, porque nós mulheres conseguimos fazer uma 100% atividade, doação né? de tempo, tá? Voluntário, é trabalho voluntário. Porque nós conseguimos fazer multitarefas, né? Graças a Deus. Exatamente. E o SEMEC faz isso, ele gera essas oportunidades. Tanto é que eu sou prova viva disso, que eu sou prova viva disso, que através também do SEMEC eu vim a ter esse contato também com a Firjan, ter esse convite do sindicato, para poder ser presidente do sindicato. Então, assim, o SEMEC estava fazendo um evento, e aí desse evento a gente teve essa conexão aí de também estar tendo essa outra oportunidade. Então, são essas conexões que a gente precisa Bom, gerar. muito ótimo, a ideia já está implantadíssima, né? Com você agora, hein, Lu? Vamos amadurecer, vamos conversar, vamos amadurecer, vamos conversar. Já pensou que maravilha? Gente, então vamos aqui já finalizando o nosso papo e qual conselho, né, esse aqui é para todas, vocês dariam aí para as mulheres que desejam empreender, mas que ainda não se sentem prontas? Eu me identifico também com essa fala, porque às vezes a gente quer levar um projeto à frente e a gente fica às vezes se contendo em coisas tão pequenas, né, que a gente poderia já avançar, poderia já progredir, já poderia estar passos à frente e tem medo, tem algo que bloqueia. O que vocês podem falar para essas mulheres? Acho que comecem. Mesmo com medo, comecem. Não deixem o medo paralisar. E principalmente, a partir do momento que você tomou essa decisão, se conecte com outras mulheres, se permita aprender, a se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, né? A gente fala, eu com o trabalho da ASO hoje, eu me conecto com muitas mulheres que estão nesse processo de desenvolvimento e eu falo, eu estou aprendendo o tempo todo. Eu aprendo com você e você aprende comigo, né? E a gente entender que a gente precisa estar ligado em tudo que está acontecendo. Então, é tecnologia, é gestão, é marketing, é a sua parte técnica, é o seu desenvolvimento pessoal e tudo isso, entender que a gente vai ter o nosso tempo. O meu tempo é diferente da Angélica, é diferente da Maria, mas que a gente tem que ter propósito, tem que ter foco e saber realmente aonde a gente quer chegar, que com certeza os caminhos vão se abrir, as oportunidades vão acontecer. Contribuindo com o que a Patrícia falou, eu falo assim que muitas empreendem por necessidade e isso é um bom combustível, ou então até por estar vulnerável a alguma situação. Eu ouço muitos relatos sobre isso, então a gente precisa apoiar principalmente essas empreendedoras, porque são relatos assim muito fortes e que nós que estamos em uma liderança como o SEMEC, eu, Maria, me sinto, né, na obrigação até de fortalecer essas mulheres. Então, a gente precisa ter esse olhar também para essas pessoas que precisam de uma força, de um apoio, de fortalecer mesmo esse incentivo para que elas não desistam. Porque muitas das vezes as pessoas mais próximas não são as que nos fortalecem, pelo contrário, são as que nos puxam para baixo. E você está num grupo em que todas estão ali para te apoiar, não vai deixar que você desista. Para finalizar, né, Lu? Vou ficar nesse final aqui. Eu acho que o maior conselho de todos é: siga seu coração, não passe por cima de ninguém, eleve outras pessoas, que na mesma medida que você consegue elevar outras pessoas e desbloquear outras pessoas, você vai avançando. Então eu acho que o mais importante é isso. Eleve quem você puder elevar, porque da mesma forma que você vai elevando as pessoas, você também vai subindo de nível. Não passe por cima de ninguém, cada um tem o seu próprio espaço e siga seu coração. Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Maria, muito obrigada, Angélica, por essa troca, né? Por esse enriquecimento. Então, com certeza a gente sai daqui com um pensamento bem diferente e espero que seja o primeiro de muitos. Até a próxima. Obrigada, Lu. Que você comece a empreender mais, hein? Bom, vamos. Eu tenho um compromisso agora.